Vamos falar de um assunto que mexe com o bolso e a vida de todo mundo, mas que pouca gente para pensar a fundo: o dinheiro público. Baseado em análise sobre o tema, a gente vai desvendar hoje a jornada, muitas vezes invisível, que o nosso dinheiro faz a partir do momento em que sai do nosso bolso. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Para onde vai toda essa dinheirama dos impostos? Todo mundo se pergunta isso. E a resposta, olha, revela um caminho surpreendente e que pouca gente conhece de verdade. A história toda começa de um jeito que todo mundo conhece bem. Pensa só, a pessoa rala o mês inteiro, dá o sangue e quando o salário finalmente cai na conta, uma parte dele simplesmente sumiu. Já foi. Imposto de renda, INSS, outras contribuições, o dinheiro é mordido na fonte antes mesmo da gente conseguir encostar nele. E é aí que a nossa análise começa de verdade. A primeira parada desse dinheiro não é, nem de longe, o que a maioria das pessoas imagina. O maior destino de todos, na verdade, é a dívida pública. Ah, mas espera aí. O natural seria pensar que essa grana toda vai direto para a saúde, para a educação, para a segurança, não é mesmo? É o que faria sentido. Só que a realidade, quando a gente olha os números do orçamento, mostra uma história bem diferente. Agora, dá uma olhada nesse gráfico. É aqui que a coisa fica impressionante. Mais de 40% de todo o orçamento federal vai para o serviço da dívida pública. O que é isso? Basicamente, pagar juros e o principal da dívida para quem emprestou dinheiro para o governo. Agora, compara isso com saúde e educação, que juntas não chegam nem a 10%. A diferença é gritante. Os números contam uma história bem clara. E essa frase, tirada da fonte que estamos analisando, resume o impacto disso tudo. A maior fatia do bolo vai para manter a própria máquina de endividamento funcionando. Fica longe, bem longe das necessidades do dia a dia da população. Bom, mas a jornada não para por aí. Além daquele imposto que a gente vê no contra-cheque, tem outro. Um que é muito mais presente, mas quase invisível. O imposto que está em tudo que a gente consome. A diferença aqui é fundamental. O imposto de renda, a gente declara, é um evento anual visível. Agora, o imposto no consumo, esse é nosso companheiro de todos os dias. Ele está escondido no preço de absolutamente tudo, do pãozinho ao combustível. Ele está lá e a gente mal percebe. Para deixar a coisa bem concreta, olha o exemplo do gás de cozinha. Um item essencial que não dá para ficar sem. Pois bem, mais de 30% do valor que se paga num botijão vai direto para o governo em forma de impostos. Ou seja, o Estado pega parte dele antes de todo mundo na cadeia. Certo, o dinheiro foi arrecadado e agora? A terceira etapa dessa jornada leva a gente para dentro da máquina do Estado, que é um verdadeiro labirinto burocrático. E é nesse labirinto que muito valor acaba se perdendo pelo caminho. Esse fluxo aqui ajuda a gente a visualizar o percurso. O dinheiro passa por ministérios, por secretarias, por licitações, por contratos. Ufa, é uma longa viagem. E o problema é que a cada etapa um pedaço se perde, seja com custo administrativo, com ineficiência ou, claro, em casos de corrupção. É um longo caminho até ele virar, de fato, um serviço para a população. E isso tudo nos leva àquele paradoxo que todo mundo sente na pele. O Brasil tem uma carga de impostos de país desenvolvido, mas a qualidade do que a gente recebe de volta muitas vezes parece de um país com bem menos recursos. A ineficiência desse sistema explica boa parte dessa conta que não fecha. Mas a grande questão é, por que esse ciclo não se quebra? Na quarta parte, a gente começa a entender a lógica que mantém essa engrenagem toda funcionando. É um sistema que, de certa forma, foi feito para se alimentar sozinho. Olha, essa analogia aqui é simplesmente perfeita. É como usar o limite de um cartão para pagar a fatura do outro. O governo gasta mais do que arrecada, aí precisa emitir mais dívida. E para que serve esse dinheiro novo? Muitas vezes, só para rolar as dívidas antigas. É uma bola de neve que nunca para de crescer. E a raiz estrutural do problema está aqui, no tal do orçamento engessado. Pensa só, mais de 90% de todas as despesas do governo já tem destino carimbado por lei. Não tem muita escolha. São salários, aposentadorias, os pagamentos da dívida. Sobra muito pouco espaço para fazer novos investimentos ou para cortar gastos. O governo fica de mãos atadas com o próprio dinheiro. Ok, diante disso tudo, o cenário parece bem complicado. Então, o que pode ser feito? A última parte dessa análise foca no poder do conhecimento, porque entender o problema, ter o mapa do caminho, é o primeiro e mais importante passo para a gente conseguir pensar em alguma solução. Então, vamos lá. Como isso se traduz em ações práticas?
A análise aponta alguns caminhos. Primeiro, se informar. Entender de verdade quanto se paga e para onde esse dinheiro está indo. Segundo, exigir responsabilidade. Questionar os gastos e usar essa informação na hora de tomar decisões. Terceiro, buscar se proteger financeiramente, para depender cada vez menos do Estado. E, por fim, algo fundamental: ensinar outras pessoas, espalhar essa consciência para que mais gente entenda como o sistema funciona. E, para a gente fechar, essa metáfora é poderosa. Imagina que o dinheiro dos impostos é um rio enorme, caudaloso. Ele deveria irrigar a sociedade inteira. Mas, no meio do caminho, ele se desvia. Uma parte evapora na burocracia e o que chega lá no destino final são só uns fiozinhos de água. E a população, com sede, fica se perguntando: ué, para onde foi toda a água? Entender a resposta para essa pergunta, como a gente viu, é o começo de tudo.